paz do Senhor, igreja. Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui pregando a palavra dele. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aqui nessa palavra, nesse pequeno versículo, vai falar sobre 3 palavras importantes na nossa vida espiritual, que é a paz, propósito e confiança. Nesta noite, a irmã Vera veio aqui e ela falou sobre propósito. E eu louvo a Deus porque Ele confirmou a palavra desta noite, amém? O Senhor tem sido fiel. Irmãos, nós precisamos viver, ter uma vida com propósito. Nós precisamos. A palavra do Senhor vai dizer que como águas profundas é o propósito no coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu acredito que a grande maioria aqui tem planos, objetivos, projetos, a grande maioria, se não todos. Porque quando o homem deixa de sonhar, quando o homem deixa de projetar, aí a esperança se vai. As pessoas, podem observar, as pessoas que estão querendo cometer suicídio, elas pararam de sonhar, a esperança se foi. Elas pararam de ter esperança. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, o Senhor vai dizer, eu sei o plano que tenho para vós. Plano de fazê-lo prosperar. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu quero também dizer aqui, que nós temos planos, mas o Senhor tem planos para nós. E vou indo um pouco mais profundo. Os demônios têm planos para cada um aqui. Porque quando o Senhor abre as portas dos céus para nos abençoar, o inferno abre as portas para nos amaldiçoar. Não se engane, quanto mais próximo nós estamos do Senhor, quanto mais nós buscamos a face dEle, a verdade, quanto mais nós buscamos ganhar almas para o Senhor, mais nós somos perseguidos pelo mundo espiritual. Porque nós estamos muito preocupados com as perseguições terrenas. Mas nós temos que nos lembrar que toda perseguição terrena, ela começa no mundo espiritual. Seja as perseguições pequenas, que são aquelas perseguições que nós passamos no trabalho, às vezes até dentro da igreja, na faculdade, na escola, tanto quanto aquelas perseguições grandes, que são aquelas perseguições políticas, que nós estamos vendo aí, nações que antes não perseguiam os cristãos, está começando a perseguir da noite para o dia. E nós não conhecemos o amanhã. Da noite para o dia, o Brasil também pode ser perseguido. E o que nós devemos buscar mediante esse propósito? Nós temos que alinhar os nossos planos, os nossos objetivos, mediante a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu quero te dizer que muitas vezes nós permitimos que o Senhor haja em uma área da nossa vida e em outra não. Ai, Senhor, no meu casamento, eu te entrego o meu casamento, aqui o Senhor pode agir. Mas na minha vida profissional,
Deixa que eu cuido, eu faço do meu jeito. Mas muitas vezes também a gente apresenta os nossos sonhos diante do Senhor. Senhor, é isso que eu quero para o meu futuro. E muitas das vezes, porque o Senhor é bom, porque o Senhor também respeita o nosso livre-arbítrio, o Senhor nos diz: se você for por esse caminho, eu vou te abençoar. Mas, porém, todavia, eu tenho algo mais excelente para você. E o que nós queremos? Nós queremos ser abençoados mediante a nossa vontade? Ou nós queremos ser abençoados mediante a vontade soberana do Altíssimo? Rocalai, shofalais. Porque aqueles que estão dispostos a entregar diante do Senhor todos os seus sonhos, todas as suas vontades, em todas as áreas da sua vida, esses sim experimentarão o poder de Deus aqui nessa terra. Esses sim terão paz com Deus. Esses sim terão intimidade com o Altíssimo. Esses sim queimarão no altar do Senhor. Porque na velha aliança, quando as pessoas iam oferecer sacrifício ao Senhor, eles tinham que dar o melhor. O melhor, pegava o melhor animal, não o que estava cego, não o que estava ferido, mas o melhor. O melhor. E esse sim subia com aroma suave perante Deus. E muitas vezes tinha algumas pessoas que não ofereciam a Deus o seu melhor sacrifício. E materialmente, aos olhos humanos, aquele sacrifício até pegava fogo ali quando colocava ele na fornalha. Diante dos olhos humanos. Mas perante o Senhor, Deus não recebia esse sacrifício. E eu quero que o meu sacrifício seja aceito perante o Senhor. Shofalai, shonarai. E para ter uma vida com propósito, nós temos que andar com Jesus. Andar com Ele. A palavra do Senhor vai falar de um homem. Vai falar bem pouco. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Uma pequena passagem. E nós já sabemos quão poderoso esse homem foi. A Bíblia não vai contar mais coisas sobre ele, mas nós sabemos que ele foi poderoso nessa terra, porque ele andou com Deus. E andar com Deus me faz lembrar de uma passagem bíblica. Quando Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou, ele tinha aparecido somente para algumas pessoas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que tinham 2 discípulos. Eles estavam andando, eles estavam indo até uma aldeia chamada Emaús. Enquanto eles estavam andando pelo caminho, eles estavam falando sobre a crucificação de Jesus. Eles estavam tristes. E eles iam andando pelo caminho e conversando. E de repente Jesus Cristo apareceu e começou a conversar com eles. Mas eles não reconheceram Jesus Cristo. E Jesus Cristo ainda os exortou. Falou da lei dos profetas, falou sobre a palavra, sobre o Velho Testamento. E eles mesmo assim ainda não reconheceram Jesus Cristo. Até que eles entraram num lugar e foram repartir o pão. E no repartir o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo se foi. E quando Jesus Cristo se foi, eles comentaram entre si: por acaso a gente não sentiu arder o nosso coração enquanto Ele falava conosco? E eu quero falar algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Muitas vezes o nosso coração arde, muitas vezes nós sentimos a presença de Deus, mas nem sempre nós realmente conhecemos a Deus. Sentir a presença de Deus não é sinônimo de conhecê-lo verdadeiramente. Porque aqui eu também disse que eu iria pregar sobre confiança. Por acaso você confia em alguém que você não conhece? Existem algumas pessoas que quanto mais nós conhecemos ela, mais nós desconfiamos, não é verdade? Existem pessoas que quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos pegando confiança. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é justo.
Eu quero te dizer que o caráter de Deus é perfeito. E eu quero te dizer, coloque a tua confiança no Senhor, porque o amor dele não falha. Ele não falha. E mesmo assim ainda tem muita gente frustrada, achando o Senhor me abandonou. Mas a palavra dele diz que ele não abandona, que ele não te esquece. Ele não abandona, é por isso que é importante conhecermos ao Senhor. E Oséias vai dizer: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Se o seu amor é como a neblina da manhã que cedo passa. Será que o nosso amor é como a neblina da manhã que cedo passa? Nós nos esquecemos do primeiro mandamento: amar o teu Deus sobre todas as coisas. Amai ao Senhor com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Entendimento. Na velha aliança, o Senhor falou ao povo: amai ao Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todas as suas forças. Mas na nova aliança o Senhor disse: amai ao Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todo o teu entendimento. Nós temos acesso ao conhecimento. Tem pessoas que têm 20 anos de convertido e nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso não é obrigação só dos pregadores. Isso é zelo pela palavra. Se Números está na Bíblia, a gente tem que ler Números de A a Z, sem pular nenhum detalhe. Porque tudo que Deus faz é com propósito. E se Deus colocou Números na Bíblia, e se Deus colocou genealogia, colocou fulano é neto de ciclano, fulano é filho dele, ela é mulher dele, é porque tem que estar aqui. E nós não devemos desprezar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é preciosa. A palavra do Senhor é pura. Em Isaías, o Senhor vai nos dizer: esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honram, mas o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homem que maquinalmente aprenderam. Maquinalmente, o que significa maquinalmente? É a religiosidade. Quando vamos aprender a dirigir um carro, nas primeiras vezes é difícil. Mas com o tempo aquilo se torna automático. Com o tempo a gente nem fica pensando: eu tenho que fazer isso, aquilo. Faz. E quantas vezes nós damos um glória a Deus maquinal, automático perante ao Senhor? O Senhor, Ele se agrada da sinceridade do teu coração. Importa-nos agradar mais a Deus do que aos homens. Importa-nos agradar mais o Senhor. E o Senhor se agrada da sinceridade. Porque o Senhor, Ele é sincero. Ele é sincero. Ele é puro. Sabe o que atrai a presença do Espírito Santo? O amor. O amor. Muitas vezes a gente grita, a gente pula para tentar chamar a atenção do Senhor. Mas se a gente pular, se a gente gritar, se a gente orar em língua sem amor, a gente vai ser só como um sino que faz barulho e não tem nada dentro. E não tem nada dentro. Por isso o Senhor nos convida a uma intimidade. O Senhor nos convida a confiar mais nele. O Senhor nos convida a abrir mão das nossas vontades, os nossos desejos, porque Ele tem algo maior para nós. Quantos pais
estão querendo ter mais autoridade na vida dos seus filhos do que o próprio Senhor. Nós sabemos que abaixo de Deus a maior autoridade dos filhos são os pais. Mas pais, pergunte primeiro ao Senhor o que Ele quer. Porque tem jovens, tem crianças que são consagradas ao Senhor desde o ventre. Desde o ventre. E nesses últimos tempos, o Senhor quer levantar um exército de João Batista. Naquela época Deus levantou para preparar a primeira vinda do Senhor. Mas agora nós estamos no final dos tempos. E o Senhor quer preparar muitos João Batistas. Muitos João Batistas. Porque o Senhor tem pressa. Porque o tempo está correndo. O tempo está passando. E o Senhor está chamando João Batistas. João Batistas. Homens consagrados ao Senhor. João Batista era um homem diferenciado. Antes de João Batista se manifestar, houve 400 anos de silêncio profético. Vocês têm noção do que é isso? 400 anos sem nenhuma voz profética. Porque o Senhor estava cansado. Os profetas estavam se vendendo. Os profetas queriam agradar os homens. Os profetas profetizavam paz, paz, enquanto não ia ter paz. Os profetas queriam receber presentes. Os profetas queriam receber recompensas humanas. Poucos eram os profetas que tinham temor ao Senhor. E hoje em dia não está diferente, não. Quantos profetas aí estão se vendendo? Um falso profeta, muitas vezes a profecia dele se cumpre, sabia? É bíblico isso que eu estou falando, Balaão. Balaão foi um falso profeta, mas ele profetizou da parte do Senhor. Mas sabe por que ele era um falso profeta? Porque ele profetizava por interesse. E muitas vezes a gente fica tão emocionado com alguns falsos profetas que têm surgido aí. Ah, mas ele falou isso e se cumpriu. E os frutos dele? E os frutos dele? Pelos seus frutos o conhecereis. E eles têm levado muitas pessoas ao inferno. Tem levado muitos a tropeçar. Muitas pessoas estão fracas, tristes, porque têm visto os escândalos, porque têm sido magoados por esses falsos profetas. Mas o Senhor quer levantar verdadeiros profetas. E o Senhor procura aqueles que amam. Porque se eu vier aqui na frente e pregar sem amor pelas almas, a palavra vai ser vazia. Vazia. Porque uma palavra, às vezes, ela tem sabedoria humana. O homem consegue pegar essa Bíblia e pregar. E quando a palavra ela vem somente de sabedoria humana, ela pode atingir até o emocional. Mas quando a palavra ela vem com unção e autoridade, ela penetra o coração. E quando é um perverso que escuta a palavra e fecha o seu coração, esse coração endurece mais ainda. Mas quando é uma pessoa sincera, disposta a mudar, o coração é quebrantado. A palavra penetra, a palavra ela atinge o propósito para o qual ela foi enviada. E a palavra do Senhor essa noite ela tem um propósito. E o propósito do Senhor essa noite é para que nós venhamos confiar nele. Porque o Senhor quer conservar em nós uma paz perfeita. Uma paz perfeita. E como é que nós vamos ter paz? De acordo com o mundo, com a concepção do mundo, ter paz é quando não está tendo guerra. Ter paz é quando a nossa conta bancária está cheia. Ter paz é quando não está acontecendo nada, nenhuma doença na família. De acordo com a visão do mundo. Mas de acordo com os padrões espirituais, ter paz é quando às vezes o mundo está em chamas. É quando tudo está desmoronando ao nosso redor. E mesmo assim nós estamos confiantes no Senhor. E mesmo assim a nossa mente, o nosso coração, ela está firmada no Senhor. Porque o justo, ele até se entristece, mas ele não se abala. Ele continua firme.
ele continua forte diante da presença do Senhor. Ele continua fiel, porque o justo, ainda que ele caia 7 vezes, o Senhor o levanta, porque o Senhor vai adiante do justo. A palavra do Senhor vai dizer que a vereda dos justos, ela é reta, ela é plana. E o Senhor também vai dizer: eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. E farei plano os caminhos tortuosos. E quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então todos aqueles que quiserem fazer o concerto com o Senhor vai adiante de ti. E tudo aquilo que está bagunçado no seu futuro por causa das suas atitudes, das nossas atitudes, o Senhor quer endireitar, mas solderi ralai, porque Ele tem poder, porque Ele tem autoridade. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos conhecer a Deus, vamos prosseguir em conhecê-lo. E tem pessoas que às vezes acham que conhecem ao Senhor, mas também não adianta conhecer essa Bíblia de asa e também não sentir a presença de Deus. Não adianta. Se a gente não sente a presença de Deus, tem algo errado. Tem algo errado. É sinceridade. Tem dias que a gente chega no culto com o coração tão aberto, tão alegre, com a vontade de adorar o Senhor. Mas tem dias que a gente chega, que a gente fala: Senhor, eu não dou conta nem de abrir a boca hoje. Eu falo: Senhor, hoje eu não estou conseguindo abrir minha boca, eu não estou com o espírito adorador, me ajuda. E Deus se agrada disso. Não adianta eu chegar aqui e na minha mente, nos meus pensamentos, minha mente está em outro lugar e eu ficar glória a Deus, glória a Deus. É importante a gente clamar ao Senhor em voz alta. Mas vamos sondar os nossos corações, porque nós não queremos adorar o Senhor em vão. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Senhor diz: chegou a hora em que meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade, porque a velha aliança já passou, porque o véu foi rasgado e todos nós temos acesso livre diante da presença do Senhor. Nós temos acesso livre na nossa casa. Nós temos acesso livre quando nós estamos andando na rua. Nós temos acesso livre perante ao Senhor. Como é as nossas orações? Quer saber como está a sua vida espiritual? Começa a sondar como é as suas orações. Nós sabemos que a oração, ela é um conjunto de coisas. Há momentos que a gente intercede, há momentos que a gente faz petições, há momentos que a gente agradece, e há momentos que a gente conversa com o Senhor de amigo para amigo. Por quê? Está escrito que nós somos servos, está escrito que nós somos filhos, mas também Jesus Cristo nos chamou de amigo. Então por que a gente não desabafa com o Senhor? Senhor, eu estou com raiva de fulano hoje. Eu estou com raiva. Eu senti vontade de xingar ele. Eu senti vontade. O Senhor vai falar. Jesus Cristo falou a parábola do homem que chegou no templo para orar. E ele era fariseu e ele falava assim. Ele orava de si para si mesmo, porque Deus não recebia. E ele falava assim: Senhor, eu não sou como aquele homem ali pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Mas o outro não ousava nem levantar a cabeça para cima e falava: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele estava sendo sincero. Ele estava sendo humilde. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem saiu justificado. E quantos daqui querem ser justificados pelo Senhor? Nós já fomos justificados mediante a cruz. Nós já fomos justificados. Então tenha ousadia de acessar a graça de Deus. Tenha ousadia em acessar a graça de Deus.
Eu muitas vezes fico admirando alguns homens e mulheres de Deus que oram 3, 4 horas, 5 horas. E eu falo, Senhor, eu tento, eu me esforço, eu não consigo. Derrama essa graça sobre mim. Porque eu falo assim, isso é graça. Isso é graça. A pessoa conseguir orar esse tanto de tempo, tanto que a gente é carnal, isso é graça. E eu quero acessar essa graça. Quantos aqui querem acessar essa graça diante do Senhor? Porque o Senhor disse que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluias. E neste momento eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Uma oração, ore, faça sua oração individual. Faça uma oração que talvez você nunca fez perante o Senhor com sinceridade. Fala o que você está sentindo. Fala as suas frustrações. Sabe, aqueles sonhos, coisas que o Senhor está te cobrando há algum tempo e você não tem coragem de entregar para Ele. Eu quero te dizer que tem sacrifícios que o Senhor recebe e não devolve mais. Mas tem sacrifício que o Senhor devolve, como foi o sacrifício de Isaac. O Senhor pegou para si, mas o Senhor devolveu. E eu quero te dizer que se o Senhor fechar uma porta na tua vida, é porque Ele tem outra melhor. O Senhor, pregam-se muito que o Senhor é o Deus das portas abertas. Mas o Senhor também é o Deus das portas fechadas, porque Ele tem autoridade tanto para abrir como para fechar. Mas quando Ele fecha com um propósito, e quando Ele fecha, pode aguardar que Ele tem algo melhor para você. Demore o tempo que for, ainda que você se entristeça, mas nós sabemos que Deus, Ele é fiel. E o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado, porque Ele é. Deus, Ele não muda. Ele diz, eu sou. Ele não fala, eu fui, eu vou ser. Ele fala, eu sou. Porque Ele não muda. Nós estamos em constante mudança, mas Ele não está. Então confie no Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda confiança. E agora o Márcio Henrique vai estar, os músicos vão estar solando, enquanto nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Pai querido.